Posso... Começamos agora e eu estou dando boa noite a todos de um modo muito especial, saudando-os através da presença do especialista da noite, o Elson Perli, que também é membro do GISP já há bastante tempo. Iniciamos mais uma noite de estudos no nosso grupo de estudos em ecofisiologia e estresse de plantas, sendo já redundante. Então, dou as boas-vindas a todos. O Elson, muito obrigada mais uma vez pela contribuição e principalmente por aceitar o convite de ser o especialista da noite. E sem mais delongas, já passo a palavra para João Marcos, moderador, que vai dizer como vai ser a dinâmica de estudos de hoje. Bem-vindos e boa noite, João. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa sala aqui do MIT. O GISP, na verdade, é um grupo de estudo em ecofisiologia e estresse de plantas, onde quinzenalmente, todas as quintas-feiras, a cada 15 dias, nós tiramos um tempinho aí para debater um assunto de extrema importância e relevância para o setor agronômico. Além do grupo de estudos aqui no MIT, o GISP trabalha também com pesquisas aplicadas. Temos aí diversas pesquisas aplicadas aí no campo, aqui no Vale do São Francisco. Os meninos aqui, eu não sei, Elson, Jonathan, vão colocar aqui no chat algumas plataformas virtuais que a gente está integrado. Inclusive, nós temos o nosso canal do YouTube, onde todos os nossos encontros são gravados e posteriormente são colocados lá para você depois poder revisar. Se você perdeu um encontro, você pode acessar lá posteriormente, que vai estar lá a nossa gravação. Além disso, para complementar o seu estudo, nós temos a nossa biblioteca virtual, onde você pode contribuir da melhor forma possível, caso você tenha aí um artigo, um TCC que você acha interessante e queira compartilhar conosco, sinta-se à vontade. A Ana Rita posteriormente vai colocar vocês como administrador para vocês poderem estar compartilhando esse produto com a gente, esse material com a gente. Além disso, nós estamos ativamente no nosso Instagram, seguem lá, @gispif, para você conhecer um pouco mais da nossa rotina, do nosso dia a dia, das nossas pesquisas, né, que estamos desenvolvendo. Estamos com um projeto bem bacana esse ano, que é trabalhar mais essa plataforma para poder gerar conhecimento para vocês, certo? Além disso, como ouvinte, você pode contribuir conosco também para você indicar um tema que você acha interessante e um especialista. O momento a gente está precisando de pessoas que venham aqui e passem esse conteúdo para a gente. Se você sabe, uma pessoa, ou até mesmo você que tem um material, como foi no caso do Elson, né? Que tem um material super bacana e desejou compartilhar conosco, a gente aqui do GISP, desde já somos gratos a você por disponibilizar o seu tempo, o seu conteúdo, para passar e compartilhar conosco. A dinâmica dessa noite vai ser o seguinte: o Elson vai passar toda a parte teórica que ele preparou conosco e, posteriormente, no final, a gente descasca aí para poder fazer as perguntas, certo? Desde já, então, oficialmente falando agora, seja bem-vindo, Elson, seja bem-vindo a todos. Muito obrigado por você estar aqui essa noite conosco e a palavra agora é toda sua. Opa, pessoal, eu agradeço de coração. Isso aí, na verdade, é uma função da gente, porque não adianta ser o pouco que a gente sabe se a gente não compartilha, a gente não faz desse lugar um lugar melhor, né? Então, a gente vai dar início, vamos tentar ser um pouco mais prático possível dentro das linhas teóricas, porque quando a gente deixa o assunto um pouco pesado, torna um maçante, né? E o nosso intuito como assistente técnico de campo, que eu sempre fui, e tá nesse esquema de consultoria, isso faz um pouco da gente olhar para o negócio um pouco mais, uma visão um pouco mais holística do processo, né? Da respeito do aprendizado. Então, a gente vai tentar trabalhar dentro dessa linha de pensamento aí. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, né? Acho que agora, nessa altura do campeonato, eu não vou ver mais o pessoal, mas aí
quem tiver alguma coisa, pode cortar, pode chamar algum do pessoal aí e parar, se for de muita importância, ok? Vamos lá, então. Só um instantinho. Então, a gente pode pôr as perguntas no chat ou levantar a mão para conversar com você ao longo da apresentação? Sim, professor. Se for um assunto assim de extrema relevância, entendeu? Pode parar, professora, sem problema nenhum. Beleza. Entendeu? Aí eu só peço que quem for fazer alguma intervenção ao longo da apresentação, espere a transição de um slide a outro para manter sua linha de raciocínio, tá bem? Ok, professora. Ok, perfeito. Ou se não, Ana, se ele quiser em algum momento parar, né, durante a apresentação dele e quiser saber se tem alguma pergunta no chat, fica melhor até para a gente não interromper a fala dele, não quebrar o raciocínio. O João Marcos, na verdade, é o chofer da noite, né? Então a gente deixa em cargo dele fazer aí, essas intervenções, ok? Então a gente vai assim. Monitorando. Ok, então vamos dar início, então, pessoal. Pessoal, mais uma vez, boa noite, né? Meu nome é Welson Pele Pereira, eu sou técnico agrícola, sou formado pela Escola Agrícola de São Manuel, em São Paulo, né? Então, a gente vem da antiga Escola Agrícola, uma terceira do estado de São Paulo, né? Então, a gente vem de um lugar que tinha uma certa tradição no ensino técnico a nível nacional, né? Então, me orgulho muito de falar nisso, que eu sou técnico agrícola, porque foi através dessa profissão que eu consegui enxergar o mundo de uma outra forma. Pessoal, vamos lá. Essa foto aí é tirada no Vale, né? Essa é uma área de cobertura, né? Se evitando o excesso de luminosidade no parreiral. E que isso vai ser o nosso bate-papo ao decorrer do processo aí, né? Luminosidade e temperatura. Eu acho que é interessante a gente falar um pouco do processo de engenharia, porém, se a gente não pensar um pouco dentro da filosofia do processo, a gente talvez não torne o processo sensível, né? Então, o Exupéry, quando ele escreveu o livro Pequeno Príncipe, ele falava que o príncipe ele envolvia a rosa numa redoma, né? Protegia a rosa a todo quanto é custo. Aí se dá uma visão de agricultura protegida, né? Se proteger aquilo que se cuida, aquilo que se ama, se proteger aquilo que se tem a necessidade de proteção através, né, de uma redoma, né? Só que para isso a gente tem que pensar de uma certa forma que quando a gente protege, por outro lado, se tem algum problema, se traz algum problema, né? Porque as coisas elas foram feitas para seguir uma ordem natural, entendeu? Quando a gente fala em cultivo protegido, quando a gente fala em vamos falar assim, qualquer que seja barreira física, que seja barreira antigranizo, que seja plástico, né, filmes, ele, de certa forma, ele impacta no meio, né? E isso, de certa forma, é o que a plasticultura, é o que o cultivo protegido, é o que as novas técnicas que vêm sendo empregadas procuram viabilizar esse tipo de conhecimento, né? Se vai proteger o quê? Se está se protegendo, por que está se protegendo, qual o impacto que isso vai ter. Eu preciso conhecer um pouco do ecossistema local e entender desses processos, né? Então, a minha empresa, quando ela foi criada, essa é uma empresa que a gente, vamos falar assim, fechou ela na pandemia, ela foi criada com esse intuito, né? O intuito de proteger plantas, né? De proteger plantas e cuidar de pessoas, né? E esse conceito continua até hoje, porque, de certa forma, quando a gente ensina, a gente está protegendo e está cuidando de pessoas, né? Então, a gente parte desse princípio. Então, pessoal, a gente tem que começar com a nossa conversa, ela parte desde esse princípio, né? Fotossíntese, isso é uma coisa que vocês acho que já estão careca de saber, mas é um processo tão básico que as pessoas esquecem, né? Que as plantas elas precisam fazer fotossíntese. Elas necessitam, né? Umas dentro das suas classificações biológicas, botânicas, né? E umas mais eficientes, outras menos eficientes, e por aí vai, né? Vale lembrar que basicamente quase todas as culturas agricultáveis, né, que o homem domesticou ao longo do processo, né, elas são C3, né?
Então, o que acaba acontecendo é que são plantas que elas, de certa forma, elas exigem uma certa qualidade de luz, elas exigem uma certa quantidade de luz em qualidade, né? Então, a gente tem que pensar dessa forma. Quando a gente se traz, por exemplo, para a videira, no Vale de São Francisco, a gente entende que a videira ela se adaptou muito bem à condição do Vale de São Francisco, porém ela é uma planta que ela não é originária daí, né? Então ela é uma planta que ela foi trazida de um bioma totalmente diferente, e a gente sabe que os biomas totalmente diferentes geralmente tem um processo de adaptação, e o processo de adaptação não se dá da noite para o dia, né? E isso impacta diretamente no sistema fotossíntese. Então isso aí é só uma coisa básica, né? Quando a gente fala em luz solar, a gente fala em gás carbônico, liberação de oxigênio, isso é uma emblemática que todos vocês já sabem, e não adianta muito chover no molhado, né? Por quê? Isso é uma coisa básica, toda planta faz isso, né? Toda planta trabalha dessa forma, na sua grande maioria, né? E por conta do que isso, pessoal? Por conta de um negócio muito simples, né? Produção do quê? De produção de fotoassimilados, né? Então, a planta dentro da sua biofábrica, que fica dentro da folha, ao contrário que o pessoal, todo mundo fala, acha que a raiz é a boca da planta, né? Enquanto, na verdade, a raiz é o cérebro da planta, né? Então, o cérebro da planta leva informação para ser digerida onde é o estômago, na folha, né? Então, é lá que é feito todo o processo de assimilação, o processo enzimático todo, transporte de energia. Então, é dentro desse universo que a gente fala, né? Primeiramente, a gente tem uma folha boa, se a gente tem uma folha boa, a gente tem uma planta boa. E por aí vai, né? A nossa ciência é uma ciência que, vamos falar assim, algumas pessoas se escondem até atrás dessa palavra, né? Depende. Depende por quê? Depende da região da onde se está, depende do paralelo onde se está. Por exemplo, a gente tem diferentes polos de produção de uva aqui principalmente aqui na Bahia, a gente tem em Juazeiro, tem próximo a Pernambuco, tem na Chapada Diamantina, a gente tem lugares totalmente atípicos, né, de uma região para outra. O que acontece dentro do sistema plasticultura é que ele vem para linearizar esse negócio todo, né? Então, por exemplo, numa região que chove mais, eu consigo ter uma produção mais estável, por exemplo, de uva, eu consigo ter uma produção mais estável, por exemplo, de tomate, de pimentão, entendeu? Porque isso é uma maneira de ser uma barreira física, né? Uma barreira para chuva e pragas e doenças, assim vai. Então, isso é produção hoje em cultivo protegido, eu digo assim, em escala maiores é um caminho sem volta. Esse eu bato nessa tecla com todos e não tem mais como voltar, né? Mas apesar de tudo isso aí, de ter esse mercado todo, de ter essa demanda toda de crescimento, né, que falavam que antes da pandemia a gente ia ter um grande boom a partir, num relatório acho que foi de uma empresa dessas do Zé aí, nos falavam que a gente ia ter um grande avanço a grande oportunidade no Brasil hoje era ambiente protegido, né? Era a produção em ambiente protegido. Então, esse era o grande boom na nossa agricultura, sem contar as tecnologias, essas coisas. Mas a plasticultura em si era uma coisa que estava abrindo espaço e vem abrindo espaço dentro das áreas. Aí, para fruticultura, horticultura de maneira geral. A gente tem que falar um pouco, depende, por quê? Porque depende um pouco da intensidade luminosa, entende? Isso tudo faz uma grande diferença no processo, né? Quando eu cheguei no Vale a primeira vez, isso já vai para casa de quase de 20 anos, eu chegava nessa região, percebia que no final do ano era um calor insuportável e de noite aquela temperatura brava também. Então a gente não é uma região que tem uma inversão térmica, né? Diferente de umas outras regiões aqui, por exemplo, da Bahia, Chapada Diamantina, que se tem uma inversão térmica praticamente quase de 100%. Então você pode ter quase chegando 40 graus de dia, mas você vai ter uma temperatura de 20 graus, 22 graus, até 17 graus de noite, entendeu? Então, isso é uma diferença. E isso aí, o que dita tudo esse negócio todo, logicamente, são a geografia do processo, a distância onde está. Então, isso é uma coisa que tem que ser muito bem estudada, muito bem pensada em relação quando a gente fala em intensidade luminosa, porque
A gente sabe, quanto um pouco mais alta, também a intensidade luminosa é maior e por aí se vai, né? Ao contrário do que todo mundo pensa, nos lugares mais altos, o sol continua queimando do mesmo jeito, né? Ele não muda. Então, quando a gente fala em intensidade luminosa, a gente está falando no quê, pessoal? A gente está falando da luz e do comprimento dela, né? Da forma da onda. O interessante eu cheguei na região aí, eu tive uma demanda quando começou com cultivo protegido, a gente é um dos pioneiros de cultivo protegido nessa região, que o produtor protegia a parreira e a parreira não desenvolvia, né? A uva não chegava ao BRICS, era a reclamação que se tinha. Então, pouca coisa se sabia em relação a isso, o produtor não tinha noção dessas coisas. Então, nossas conversas que a gente tem, a gente está partindo do básico. A gente está falando de luz e está indo para o comprimento da onda, né? A gente está falando que tipo de onda, qual é a frequência luminosa que é ideal. Então, para a gente poder ter essa noção e poder gerar um conteúdo de conversa, ok? Só vou dar um pause aqui. Por que eu estou fazendo... Por que eu estou colocando isso aqui, pessoal? Eu estou colocando isso aqui é um assunto, o nosso assunto aqui é um assunto de segundo grau, isso aqui não é um assunto de faculdade, então é um assunto de cursinho. Eu achei legal colocar isso aqui, porque isso não sou eu falando, eu só estou colocando aqui algo básico do segundo grau que a gente deve lembrar, né? Para a gente poder avançar no assunto. 3 minutinhos, só para refrescar a memória de vocês, para a gente poder continuar. Já mostrando a saturação, né? Tá sem som mesmo, é isso? Pessoal, tá sem som, pessoal? Tá sem áudio. Pessoal, acho que pode ser alguma coisa em relação à transmissão, porque para mim aqui tá saindo som nitidamente, entendeu? Você está usando tela inteira? Estou usando tela inteira, professora. É por isso. É por isso. Como é que eu faço aqui? Como é que eu faço aqui? Se você quiser, pronto. Senão você pode explicar a própria imagem. A gente usa o seu áudio. Mas é interessante, pessoal, o pessoal assistir, professor, porque é curtinho também, não tem muita coisa. Me dá uma dica. Eu saio aqui da tela, coloco como aqui. Deixa eu ver aqui, já te digo. Bote uma janela. Uma janela. Eu encerro aqui e volto para a janela? Exato. Então, sumiu a transmissão aqui, ok? Não foi isso? Isso. Aí vai sair a transmissão e você retransmite como uma janela. Então, vou voltar aqui, uma janela. Uhum. Ok, deixa eu ver aqui se vai aparecer agora aqui. Professora, me desculpe, eu não sabia desse detalhe, professora. Não tem problema não, isso já aconteceu comigo algumas vezes. Vamos lá, então? Ainda não está saindo. Ele deu play, professora, deu play? E eu fiz... Tá saindo, não. Dei play. Você está dando play. com VLC?
É VLC ou direto no slide? Como é? Ele está direto no slide, professor. Ah, talvez seja por isso. Me diga, eu quero que eu transmita esse mesmo áudio aí, enquanto esse mesmo vídeo aqui, eu pego ele no YouTube e transmito aqui. Pode ser, professora, pode ser. Pode ser? Pode ser. Pronto. Pode Enquanto isso, se alguém tiver alguma dúvida, o título dele é fotossíntese, não. Qual é o título dele? Ponto de saturação fótica, professora. Ok. Enquanto isso, se alguém tiver alguma dúvida e quiser ir perguntando. Fica à vontade, pessoal. Pronto, já está abrindo aqui. Aninha não atrapalhando aí, meus parabéns, minha nega, viu? Obrigada. Muitas felicidades. Pensa que eu não esqueci, não, viu? Tá vendo? É porque eu estou sem seu contato. Não, eu hoje passei o dia, eu dei hoje quinta-feira foi um dia bem cheio, eu dei aula a manhã inteira, à tarde foi a palestra de Dimenstein e agora o GISP, ou seja, não deu tempo nem de comemorar. Aí, assim eu disse Deus lhe conceda chuvas de bênção, viu? Amém, amém. Aí minha mãe disse, você não devia ir trabalhar hoje, se eu vou deixar de trabalhar para... Se eu não for, eu não ganho os abraços do povo, não é não? Verdade. Pronto, pois já vou transmitir aqui, viu? Pode transmitir, professor. Peraí, deixa eu ver se é esse mesmo. Não, eu quero o do abrir aqui, mas eu acho que não é. É esse, influência da luz. É um que ele desenha isso. Tem um luz e CO2 e temperatura, e tem outro que é luz só. Deve ser luminosidade, professor. Pronto, já estou. Peraí, eu vou. Já está quase, já está indo, viu? Só mais ponto de saturação luminosa, professora. Ponto de saturação. Porque tem dois que são bem parecidos aqui. Fatores que afetam a fotossíntese. Achei. Então é esse aqui. Pronto. Já vai agora. Vai agorinha. É que eu já comecei a transmitir, ele está falando sem... Na aula passada, já falamos de temperatura. Que é a luminosidade. Está ouvindo? Hoje vamos continuar falando sim, professor. sobre fatores que afetam a fotossíntese. Na aula passada, já falamos de Eu só fechar, só um minutinho, que quando alguém pede o acesso, eu não consigo ficar. Eu já tenho meu áudio aqui, meu vídeo e meu áudio. Que é a luminosidade. Quem está com... Peraí, Ana. Quem está com o microfone aí ligado, seria bom desligar, porque fica um ecozinho. Era o meu. Vejam só um minuto. Confiram se com o meu microfone fechado fica bom, por favor. O que acontece nesse caso? Bom, à medida que a intensidade luminosa aumenta, a taxa de fotossíntese também aumenta. Só que essa taxa aumenta até certo ponto. Depois, ela fica constante. Esse ponto específico é chamado de ponto de saturação luminosa. E a partir dele, não adianta mais aumentar a intensidade luminosa, porque a fotossíntese não vai aumentar. E por que isso acontece? Bom, a partir desse ponto, os pigmentos, principalmente a clorofila, está completamente excitada. Ela não consegue mais absorver a luz. E se ela não absorve a luz, a fotossíntese não aumenta. Fica aqui, então, constante. E o último fator que altera a fotossíntese é o comprimento de onda. Temos também um gráfico que relaciona fotossíntese e comprimento de onda. E a curva deste gráfico é bastante interessante, porque ela apresenta dois picos, um aqui na região de 400 nanômetros e outro na região de 700. E por que isso é assim? Bom, vocês podem ver nas nossas aulas de física que a luz é formada por um espectro de várias cores. E esses picos representam a faixa do azul e a faixa do vermelho. Essa região aqui intermediária, onde a fotossíntese é menor, é a faixa do verde.
e vamos entender por que isso é assim. Se você iluminar uma folha com a cor verde, por exemplo, a clorofila que está aqui vai refletir essa cor. E é por isso que as plantas são verdes, porque acontece reflexão e não a absorção. Se ela não está absorvendo luz, a fotossíntese será menor. Da mesma forma, se você iluminar uma folha com uma luz azul ou vermelha, a clorofila irá absorver essas duas cores, tanto o azul como o vermelho. Se ela está absorvendo, a fotossíntese vai ser maior. E é por isso que nós encontramos esses dois picos na faixa do azul e na faixa do vermelho. Terminamos por aqui com essa aula. Espero que tenham gostado. E na próxima vamos falar sobre a absorção de água e nutrientes nas raízes. Não perca, até lá! Bom, pessoal, vou transmitir a tela de novo aqui. Podemos fazer uma intervenção, uma pergunta, um comentário já? Pode sim, professor. Pode sim, Ana. Sabe uma coisa que eu me lembrei? Você falou que já tem um histórico, né, de trabalho, de atuação aqui no Vale, e é uma informação que eu soube, eu não lembro direito, mas assim, eu ouvi falar que no passado, não sei se um passado muito distante, se falou que a laminação verde da cobertura para parreirais iria melhorar a eficiência da fotossintética das plantas. Aí parece-me que ainda se chegou a trabalhar com esse tipo de cobertura por aqui, eu não cheguei a ver, mas eu já tomei conhecimento de que isso aconteceu. Mas eu digo, olha, realmente esqueceram de estudar física nessa fase, nesse período aí, né? Então, professora, veja só, a minha ida para o Vale foi para exorcizar isso aí. Ainda bem. Foi para dar uma exorcizada nesse negócio, porque o que acabava acontecendo era o seguinte: muito eu acho e pouco conteúdo no processo, sabe, professor? E aí eu cheguei numa área de produtor de uva sem semente aí na região, e de fato a gente teve um problema sério na época, que o produtor não conseguia fazer o parreiral converter, né, a energia das folhas para o cacho. Então a fruta estava pronta e não tinha condição de transformar aquilo, transformar a energia das folhas em resultado final, justamente por ter recomendação de consultor para uso de material verde cobrindo cor verde. Então, a física totalmente esquecida nesse processo aí. E o negócio todo, o nosso negócio todo era ter que falar de segundo grau. Eu coloquei esse negócio do segundo grau aí proposital, sabe? Então a gente volta, porque isso aí não é coisa que a gente aprendeu na faculdade ou a coisa que foi ensinada na faculdade. Isso aí é coisa que vem do segundo grau. Quem fez o segundo grau, estudou um pouquinho de biologia, conseguiu entender os processos aí, consegue ter uma noção disso aí. Só deixa eu ver lá se eu consigo compartilhar a tela que agora parece que sumiu a minha tela aqui. Precisar de ajuda? Eu quero compartilhar a apresentação novamente, professor. Então, você vai ou para a tela inteira ou para uma janela. Ela não está aparecendo. O seu arquivo está aberto? Meu arquivo está aberto. Vou ter que encerrar ele de novo e abrir, Não era necessário. Era necessário estar aberto no computador, minimizado aqui na parte de baixo. Então, vamos lá. Você está clicando em apresentar agora, né? Estou clicando em apresentar. Aparece tela inteira. Uma tela inteira. Clica na caixinha de tela inteira, tem lá compartilhar. Clica em qualquer lugar da caixinha. Aí depois você vai para o arquivo aberto. Então, mas não está tendo, professor. Não está aparecendo para mim aqui. Não está aparecendo o quê? Tela inteira? Não está aparecendo. Só aparece a tela para ser compartilhada. Alt Tab, não é isso, Felipe? Não está aparecendo essa função. Eu estou apertando Alt Tab aqui e não está indo. Eu vou ter que encerrar a apresentação minha aqui. Sim. E abrir ela novamente. De novo. Melhor. Ótimo. Porque
porque existem esses problemas. Mas, pessoal, em relação à cor, a cor, isso aí é o que mais se tem problema, pessoal. Por incrível que pareça, é um dos negócios que parece ter um amadorismo muito grande nesse processo aí, mas acontece... Na verdade, também... Pode falar, João. A gente vai estudar um pouco mais esse assunto, a gente precisa também resgatar alguns princípios de física também, que está bem associado aí a essa questão. Exatamente, João. Exatamente. Na verdade, o segundo grau aí tem que fazer presença aí. Eu penso que existe uma confusão entre a luminosidade e a radiação. É justamente isso que dá o problema, uma vez que a radiação está ligada às cores, absorvida e emitida, enquanto que a luminosidade é independente dela. Pessoal, não está indo. Pessoal. Quer mandar no meu e-mail e eu compartilho? Pode ser, professora. Pronto, então já vou anotar o meu e-mail aqui. Professor, eu acho que ele tem um WhatsApp do João, dos meninos. Fica bem mais rápido. Fica mais prático, verdade. Através você pode mandar pelo zap dos meninos? Eu vou mandar agora aqui. Pronto. Bom, Rodrigo, tudo bem? A tela inteira funcionar. Bom, eu vi Rodrigo aqui, eu sei que lá na Argofruta também Jéssica também já me falou isso, também está se pesquisando bastante sobre essa questão de cobertura. A gente também está iniciando com isso e, assim, todo o cuidado do mundo com... Professora, boa noite, tudo bom? Tudo bom, com limitações e potencialidades, porque o que se considera perfeição em cobertura de parreiral, primeiro passo é saber o que de fato isso faz com a planta, mas associar custo e benefício, porque os preços são altíssimos. Já começa, professora, que nem estrutura para isso tem. Então, os parreirais aí são completamente não pensados para cultivo protegido. Enquanto o João projeta, você quer falar um pouco sobre estrutura? Que a gente já viu umas fotos alarmantes aqui de parreiral no chão. Então, professora... A culpa não é da cobertura, é da estrutura mesmo. Exatamente. O que acaba acontecendo é que as estruturas não são feitas para aguentar peso de plástico, porque você tem que pensar assim, toda vez que se coloca plástico em cima do parreiral, né, o parreiral, de certa forma, ele vai virar uma vela de navio, né? O plástico em cima. Agora, imagine a senhora, quando pensamos assim, do ponto de vista de força, um vento passando a 40 km por hora em 10 hectares de uva coberto. Qual que é a quantidade de peso que isso vai estar suportando? Entendeu? Então, essa física aí é uma coisa a ser pensada, principalmente quando se coloca ráfia. Ráfia, a resistência é muito grande. Então, se amarra a ráfia em cima do parreiral, acaba tendo problema, né, professor? Verdade. Ô, Elson, professora, eu posso falar um pouquinho? Por favor, por favor. Na Argo, a gente colocou uma estrutura para a cobertura, só que essa estrutura realmente ela é a parte do parreiral, para evitar realmente isso que o Elson comentou, né? Então, ela não sofre nenhum dano por um vento forte, o parreiral da fruta. Por isso que a ideia realmente é fazer algo à parte. Então, tem uma estrutura onde tem um custo a mais, mas sem causar dano nenhum ao parreiral. Interessante, Rodrigo. Professor, agora parece que a internet minha aqui... foi. Eu vou conseguir mandar. Pronto, ótimo. Se tiver qualquer coisa aqui, João recebeu, João, a cópia dos slides? Ainda não. Estou na aguardo. Não, professora, é porque, de certa forma, o horário de pico, né? Apesar que a internet aqui é legal, eu estou mandando para ele aqui. Acontece. Oi, professor Fernando, tudo bem? Rodrigo.
Isso que você está falando da estrutura é uma coisa que a gente vê várias coisas. A questão é que não há estudos aqui no Vale para a gente entender qual é a angulação, que é uma coisa que Eduardo tem falado bastante, né, Eduardo? Da gente testar a angulação de material, altura. A gente já verificou a variação de temperatura que há abaixo e em cima da copa, acima da folhagem. E eu estava falando aqui nesse instante com o Marcos Pimentel que não basta você dizer não passa 86% de luz. Aí vem lá, dizem que passa não sei quantos de par. Muitas vezes o fabricante coloca uma informação de intensidade de radiação solar, de radiação global, e diz que é par, como especificação técnica. Então, a gente também tem que ter um pouco de atenção a isso. Não é par. É o que passa de luz de maneira geral, às vezes até em fótons ou em outra até unidade de medida. Não é par necessariamente, porque sai muito do comprimento de onda que a folha absorve. Então, professor, a gente vai abordar isso aí. Na época, eu tive que fazer um investimento no equipamento, no medidor par, para poder fazer isso aí, sabe? Então, tipo assim, para a gente não criar um número de boca e sair comentando, porque, na verdade, a grande covardia do pessoal do plástico, principalmente para a região aí do Vale, é colocar um insumo, na verdade, né? Colocar um insumo que não é barato, sem ter um estudo aprofundado do processo, né? Porque tem muita gente fazendo o processo de micro-ondas no parreiral, sabe? Eu tive numa área que foi aplicado plástico cristal, que, na verdade, o parreiral estava morrendo, entendeu? O pé de uva já tirava a energia dos cachos para poder se manter vivo, só para a senhora ver. O pessoal, me passe o e-mail de vocês aqui no... Sim. Já vou colocar o meu aqui. Senhora, eu posso passar o meu, se não quiser que eu transmita. Pronto, eu já estou passando, já estou digitando aqui. Tá, obrigada, ok. Guilherme. Wilson, tenta por gentileza novamente compartilhar a tela inteira. Eles vão compartilhar a tela aí. Só estou anexando aí e vendo quem vai... É porque nem o WhatsApp está conectando no... Pronto, eu mandei aqui o meu e-mail, aí tem o... Jéssica também mandou dela aqui acima, mas mandei pelo meu e-mail que eu já vou abrindo aqui, ele assim que chegar eu já carrego. Enquanto isso, a gente pode ir incentivando uma roda de conversas aqui, porque todo mundo tem situações a relatar ou a querer saber sobre esse assunto. Professora. Oi, Jéssica. A respeito do pé direito que a senhora estava falando em questão de altura, a senhora percebeu se na altura teve alguma interferência em questão de temperatura na altura do pé direito para da lona, por exemplo? Eu ainda não medi, acho que o Elson vai poder falar disso com muito mais propriedade do que eu. Nós ainda não fizemos essa avaliação, mas ela já está no escopo das medições que a gente vai fazer. Com certeza, a angulação e a altura do pé direito vão interferir. Eu acho que o Elson tem muito mais propriedade para falar, porque como ele bem falou aí, que eu tiro o chapéu para esse seu posicionamento, a gente tem que falar de valores quantificados, se possível, até instantaneamente. E cada caso é um caso, né? Cada material, cada época do ano, você vai ter uma situação diferente. E aqui, principalmente, que a velocidade do vento tem mudado bastante, não só a velocidade, mas até eu não entendo de negócio de vento, preciso estudar. Mas o vento, às vezes, se movimenta de tal forma que a gente pensa que está vivendo uma situação de redemoinho. Então, também isso é um outro agravante, Jéssica. Em breve, eu espero ter dados para lhe Professora, mas se tem dados montados para isso aí? Uma, você se encontra documentos na internet. E uma é a respeito da luminosidade, que é o Atlas Heliográfico Brasileiro. E o segundo é o Atlas das correntes de vento pelo Brasil. Então, vai se perceber que o Vale do São Francisco está no supra-sumo do que é difícil de mexer, professor. Muito sol e muito vento. Estão vendo aí a apresentação? Eu nem baixei, já fui logo abrindo aqui. Sim, mas antes de iniciar, tem uma pergunta aqui no chat do Marcos Pimentel, e ele pergunta o seguinte: o vento pode varrer a camada limítrofe?
Jogue a pergunta um pouco mais fácil aí. Eu posso contribuir. A camada limítrofe entre a folha e o ar é um filme delgado que fica entre a folha e o ar mesmo, né? Um filme bem fininho, de água, de umidade. Essa camada limítrofe entre a folha e o ar vai promover alguma diferença de vapor, de pressão de vapor também. Mas o vento certamente ajuda a desidratar essa camada e, aliás, é um grande vilão nesse sentido. Ok, professora. Baixou tudo, professora? Sim, eu vou só... É porque eu parei a apresentação porque eu fiz o download dela, já vou carregar aqui. Ok. Mas também eu vi num trabalho que a velocidade do vento diminui por baixo da cobertura de plástico, né? Ou seja, diminui também a evapotranspiração. Professora, deixa eu ver se eu entendi bem. Então, no caso, esse vento, ele prejudica o processo de respiração, de fotossíntese, no caso? A camada Vamos lá, respiração já é outro aspecto, mas de fotossíntese ela pode ser, sim, influenciada pela intensidade e velocidade do vento. No caso, essa camada limítrofe, ela vai estar muito concentrada de CO2 naquela camada ali, vai criar uma concentração maior. A camada limítrofe entre a folha e o ar é uma camada líquida. Professor Fernando, se quiser contribuir, veja que o senhor levantou a mão aí. Se quiser falar, professor Fernando, pode falar. Boa noite. Desculpa, eu cheguei há pouco, né? Correndo, né? Olhando a lavoura de algodão aqui, e agora eu cheguei em casa. A gente tem o costume aqui de comer farofa, sugar e chupar cana ao mesmo tempo, mas vamos lá. Assim que é bom, é animado. Sobre essa questão, eu não pude assistir desde o início, então eu estou meio desfocado do que eu falou. Mas em relação ao que eu já entendi, que eu posso contribuir, é o seguinte. Quando você põe uma camada, por exemplo, uma camada de filme, né, que eu chamo qualquer filme que protege lá, diminui o UV ou diminui qualquer quantidade de fóton que você está levando na planta, tu tem duas situações. Tá? Tu tem duas situações. Uma benéfica e outra maléfica. Tá? Maléfica é o seguinte. Primeiro, quando você diminui a insolação, você diminui no processo fotossintético a ativação do processo dos plastídeos em ser ativado para produzir fotossintatos. Então, o primeiro aspecto é esse aspecto. Em relação ao vento, eu vou dar um exemplo que eu acompanhei. Eu não conheço ainda não tive a felicidade de ir Petrolina, né, pela minha atividade, mas eu acompanhei um pouco esse processo lá no Peru. Tá? Então, no Peru, nós temos uma região que, quando chove uma vez por ano, tá? Quando chove uma vez por ano, e o sol sempre é praticamente todo dia ensolarado, né, e uma temperatura, e é a nível do mar. Então, o que acontece é isso. Quando você pensou muito, tá, em proteger, né, usar sombrites ou outros, até protetores aplicados sobre a folha, né, a base de cal e algumas coisas, tá? Até em função disso. Mas o que você nota? Quando você coloca uma proteção em cima e há uma incidência de vento, você diminui bastante, tá, a atividade fotossintética, porque desidrata a planta se fecha, entendeu? Se fecha, deixa de entrar CO2 e a planta geralmente começa a se acabar, entendeu? Se acabar. Então, o benefício que você tem, muitas vezes você tem um malefício muito maior, tá? Muito maior do que o benefício. Então, esse processo tem que ter um certo, como eu diz assim, um certo tato, né, de conseguir diminuir ao máximo o efeito deletério, o efeito mal, para ganhar o efeito bom, tá? Então, essa medida aí que tu vai fazer, você tem que medir mesmo, mensurar isso, porque realmente quem vende, eu tinha meu tio que ele fazia muito Leonardo de comparativo, né?
quem vende, vende a mulher bonita, mas não fala que ela ronca, né? Então, nesse sentido, nós temos que colocar, né, essa questão. Desculpa, eu não pude acompanhar mais essa parte, mas só para complementar em relação a esse aspecto. Então, quando nós mudamos, professora, a cinética normal da natureza, nós temos que não só pensar no benéfico, mas pensar também no aspecto que pode vir com efeito maléfico. Bom, Perfeito, gente, perfeito. Agora o Elson vai finalizar a apresentação dele. E no final a gente retorna com mais perguntas. O chat está à disposição de vocês a qualquer momento. Pode colocar pergunta, dúvida de vocês a qualquer hora. E a próxima mão levantada vai ser a de Jéssica, né? Que já está na vez aí. Continua daquele slide, correto? Isso, professora. Continua daquele slide. Ok, vou passando aqui, você só dando o comando, eu vou atendendo, tá? Pode deixar em tela cheia. Meu computador está demorando um pouquinho para pensar. Inclusive, ele estava doente, chegou do hospital ontem. Aí está demorando um pouquinho para pensar aqui, mas não é possível. Espera aí, mas ele já está pensando. Eu quero botar em tela cheia, ele não está me obedecendo, está pensando ainda aqui. Mas, enfim, deixa eu voltar para o slide que estava. Você só me situe qual foi. Foi esse da luz, não foi? Ana, não está aparecendo aqui, não. Não? Está parado. Espera aí, só um minuto. Tá mesmo. Deixa eu parar e voltar? Só um ponto de saturação, está no slide, ponto de saturação luminosa, professor. Ok. Tem 2 abertos, acho que é por isso. Ponto de saturação luminosa. Deixa eu ver se compartilho. Ok, eu vou mudando aqui e você diz, ok? Ok, tá bem? professora. Ok. Foi nesse? Não, ainda não aparece, tá professor. Parado aqui. Está travado. Gente, pois para mim... agora sim. Eu não estou conseguindo. Quando eu boto para apresentação de slide, ele está travando, ele está demorando de chegar aí, correto? O meu também estava, acho que estava acontecendo alguma coisa desse sentido, professor. E agora? Está indo? Não, professor, ainda não. Não, ainda não. Então, eu vou ter que sair do modo tela cheia, gente. Não, assim está passando, Ana. Quando você clica em um slide separadamente, está passando. Agora só não está passando. Na tela cheia, não, né? Não. Bom, então... Então, utiliza o modo leitura, Ana. Foi aqui? Aqui depois da animação. Isso. Talvez o arquivo da animação tenha mudado alguma característica do slide, pode ser por isso. Eu acredito que não, professor, porque acho que não deve ter ido o arquivo. Acredito eu, né? Pronto, então, eu vou abrir tela cheia nesse, depois eu vou mudando um a um, tá bem? Para ficar melhor. Professor. E agora, dá para ver? Cheio ainda não. Não. Pois aqui para mim tá tela cheia, gente, só que tá demorando de carregar. Tá indo tela cheia para mim. E agora para vocês? Não, não tá ainda. Também não, continua o mesmo jeito. Nossa, então... Vai para o modo leitura mesmo, Ana. Pode ser assim, Elson? Eu diminuo, eu minimizo aqui, ó. Pode ser, professor. Vamos assim. E agora? Não tá ainda em tela cheia, não. Então, assim tá legal, Ana. Ok, então... Ok, podemos seguir. Então, pessoal, nesse slide aí que o professor está colocando, a gente coloca para ilustrar um pouco aí como é que a coisa está dividida, né? Quando a gente fala em energia, começa a falar em energia, o povo fala, já vem o técnico esotérico, né? Que tudo é energia, que tudo é isso, tudo é aquilo, mas na verdade está tudo baseado nisso, pessoal. Queira vocês ou não, está tudo baseado dessa forma. Então, a gente sabe o seguinte, que as cores que enxergamos, né, que as cores visíveis, elas afetam diretamente a fotossíntese, né? Então, a gente deixa muito bem explanado, de uma maneira muito bem simples isso aí, porque existe uma frequência e essas frequências são muito bem divididas, né? E isso aí que, na verdade, faz a diferença dentro do processo de fotossíntese. É a temperatura, né? É a qualidade da luminosidade, né?
tudo isso conta no processo em si. Mas o que acaba acontecendo? Você tem que prestar atenção que muitas das vezes, principalmente a videira, né? Não é, como eu já falei no começo, não é uma planta originária do sertão brasileiro, né? Essa é uma planta, foi uma planta introduzida. Então, é uma planta que, vamos falar assim, com pouca luminosidade, né? Ela consegue fazer, em relação às plantas oriundas do sertão, ela consegue fazer o processo de fotossíntese, né? E isso tem que ficar muito claro, né? Se não for pensado desse jeito, imagine vocês, aqui produz uva, mas produz uva em que situação? Produz manga em que situação? Produz tomate em que situação, né? Isso em situação de estresse luminoso, né? Uma coisa que é fato vocês perceberem, professora, pode passar para outro slide. Então a gente fala que esse é o espectro visível de cor que afeta a situação toda. É muito fácil a gente falar em colocar telas coloridas, né? Cobertura com telas para diminuir o tipo da radiação, modificar a temperatura local. Tem gente que coloca tela para diminuir a temperatura, para aumentar o conforto térmico. Mas se tem conforto térmico, quando daqui a pouco não tem qualidade luminosa. Então, são duas coisas que andam relativamente juntas, né? E na questão do Vale de São Francisco, na questão de agricultura de semiárido, né, de agricultura protegida de semiárido, o que a gente tem que deixar muito bem claro, que a gente tem luz sobrando aqui, né? Nós temos uma quantidade de luz absurda. Se vocês tiverem curiosidade depois de abrir o Atlas Heliométrico Brasileiro, vocês vão perceber que o Vale do São Francisco, entre setembro a novembro, é uma panela de pressão, né? A radiação do mundo todo está nesse lugarzinho. Eu nunca vi tanta radiação solar numa região contida igual é essa, né? Principalmente na região que circunda o rio. Região de Petrolina, região de Bom Jesus da Lapa e Botirama. Essa região que passa nessa faixa. É uma quantidade de sol absurda, né? Quantidade luminosa absurda. Vamos dizer assim, chega a ser tóxico nessa altura do campeonato aí. Pessoal, pode abaixar um pouquinho mais, professora? Aliás, pode descer para outra, aliás. Tá. Então, pessoal, o que isso define, né? O que isso define? A gente está colocando o comprimento das ondas, porque na hora de confeccionar materiais, né, a gente tem que... O pessoal, eles subentendem que tem que passar por dentro de uma linha de pensamento, de uma linha de raciocínio. Então, tem filmes que eles são... vamos falar assim, tem filmes que eles são elaborados com uma certa tecnologia, né, uma certa quantidade de pigmentação, e também uma certa quantidade de produto contido nesse filme que faz com que se reflita a quantidade de luz solar, né? Principalmente esses produtos que são a base de derivado de titânio, né? É um polímero que se é adicionado aos plásticos para poder dar resistência aos plásticos, né? Então, dentro desse negócio, a matemática do processo de se criar um produto, de se ter uma coisa evoluída para a plasticultura, para áreas quentes, né, para áreas de semiárido, ela passa por dentro dessa linha de pensamento. Professora, você pode passar por dentro para outro slide, por favor? Sim. Então, pessoal, como já foi colocado no começo, então, se entendemos isso aqui, que a maior parte da fotossíntese ela acontece dentro da faixa azul, boa parte do nosso problema a gente já começa a ser sanado, né? Isso pensando em um plástico, ou que seja cristal, ou que seja um plástico que tenha, como podemos dizer assim, isso tem diversos tipos de plástico, mas a gente pensa em plasticultura hoje, quando a gente pensa na nossa realidade, a gente tem que pensar num custo barato. Quando a gente começou o processo de pesquisa aí no Vale do São Francisco para material, a gente pensava em fazer um material barato, de custo acessível, que o produtor pudesse utilizar e ser um insumo para ser usado na safra, e não ser uma estrutura, né? Porque o caro de cultivo protegido é estrutura, né? Então, quando a gente se pensava no passado, a gente pensava assim. Então, mas em função da qualidade da estrutura que não oferecia, vamos dizer assim, uma situação ideal para se colocar ou para poder se instalar, né? Porque um cultivo protegido hoje, quando a gente fala é um cultivo protegido legal,
Hoje a gente está falando algo em torno de R$180 o metro quadrado, né? Isso a depender da situação, né? Então, estamos falando aí de um pé direito de 5,5 a 6, né? De altura, para poder se ter uma boa ventilação, para se ter uma boa circulação de ar dentro desse processo. Porque também outra coisa é a questão do gás carbônico, que o professor falou lá atrás. Então, um ambiente fechado, a gente não tem uma situação ideal para gás carbônico. Então, vamos dizer assim, latadas com mais de 5 hectares passam a ser inviáveis, né? Então, no México, se tem as situações de naves de semiteto, que se abrem e fecham, conforme o andar da carruagem, mas não se tem mais que isso. E as laterais são todas abertas, se força uma entrada de ventilação, né, para fazer com que a planta não perca a qualidade de absorção de gás carbônico. Pode abaixar, professor. Pode passar para o outro. Então, pessoal, a gente tem que entender isso aqui, ó. Que a clorofila A está entre 430 e 660 nanômetros e a clorofila B, né, entre 453 e 643 nanômetros. A gente sabe que a fotossíntese ela está acontecendo dentro desse limite. E eu tenho que entender que para poder ter um cultivo protegido, para poder ter um material cobrindo as plantas, eu tenho que estar pensando dessa forma. Fora disso aí, a gente já começa a pensar que a gente tem perca, a gente tem desgaste vegetal. Professora, pode passar para outra, fazendo favor. Acho que está repetindo essa aí, não está, professora? Pronto. Esse? Exato. Uma coisa que é interessante pensar, pessoal, que 80% da fotossíntese ela acontece, né, nessa frequência aí de 450 a 490 nanômetros, né? Isso é muito pequeno, né? O espaço para se poder elaborar um material para poder se trabalhar nessa frequência, né? Então, o que eu tenho visto, o que eu vi de maneira meio que desgraçada é sendo colocando plástico em cima dos parreirais de qualquer maneira, né, professora? Isso é uma coisa, acho que até intensificou isso aí, né? O pessoal cobrir porque vai perder com chuva, ou vai cobrir o parreiral e se esquece que 30 dias ou 15 dias que seja em cima da parreira um plástico com um efeito nocivo, praticamente ele está inviabilizando o processo de produção, né? Então, é uma realidade isso nua e crua, né? Isso a gente observou de maneira bem clara aí no Vale. Pode descer, professora, pode passar para outra. Então, pessoal, como aí, né, quantificar essa informação e como utilizá-la, né? Então, a gente parte uma coisa muito interessante que o criador ele deixou a ciência para a gente se comunicar com as plantas. E a gente só consegue se comunicar com as plantas através da matemática. Se alguém entender outro processo aí, me explique aqui, ou explique para a gente, porque não existe, né? A única maneira perfeita ainda que a gente tem para se comunicar com as plantas, com os outros seres vivos da classe vegetal, é usando números. De outra maneira, a gente não consegue se comunicar. Bora lá, professora. Pode passar para outra. Então, pessoal, isso é o famoso medidor par, né? Um equipamentozinho que vai de leitura de 400 a 710 nanômetros, né? E o equipamentozinho praticamente que a gente só usa uma vez quando vai elaborar material, depois que o material está praticamente elaborado, a gente usa de poucas vezes, mas é uma coisa que quem trabalha com plasticultura tem que se ter, né? É uma coisa que tem que estar na mão. Bora lá, professora? Descer para outro? Esse é um estudo de casa de petrolina. A gente fez muito estudo de casa de petrolina, né? Mas vamos colocar uma coisa um pouco mais prática aqui para poder entender e ficar clara a respeito disso. Pode descer, professor. Pode passar para outra. Se puder aumentar, professora. Vamos tentar. Deixa eu ver se ele vai. Conseguem ver? Não, professor. Não. Ele não está transmitindo. Deixa eu fazer uma outra tentativa aqui. Só um instante. Espera aí, Belinha. Cachorro. Enquanto ela faz a apresentação, eu queria fazer um comentário muito interessante. Isso relacionado ao tipo de material plástico que é fabricado. No meu ponto de vista,
dependendo da fabricação e do material que é constituído, da estrutura dele, ele se comporta como uma rede de difração. E é isso que está afetando grandemente a fotossíntese. Posso estar errado, mas isso é um indicativo exatamente de que há necessidade de se ter um estudo muito mais acurado para que se evite se ter essa rede de difração, para que essa escolha que se faz na rede de difração seja exclusivamente daquela que permite a fotossíntese naquelas fases que foi indicada no gráfico. Okay. É isso? Isso, correto. Correto. Tá perfeito raciocínio, professor. Confirme se fica a tela inteira, se aumenta. Aumenta? Não, professor, não está aparecendo. Ainda não compartilhou a tela. Ele não vai. Eu compartilhei, mas ele não está indo. Ah, sim. Pronto, vamos ver agora se aumentou. Observem, por favor. Não, professor. Agora aumentou um pouco, professor. Aumentou? Ótimo, está no máximo aqui. Pessoal, se vocês repararem aí, essa é uma variedade de uva tipicamente que é plantada na região aí, né? Elevada a temperatura e elevada, vamos falar assim, uma área com excesso de luz, né? E uma coisa que não está muito clara para o produtor na região, que essa quantidade de temperatura, essa quantidade de luz excessiva, ela afeta a planta na parte de absorção de cálcio, principalmente nas bagas, né? Então, há uma degradação muito grande. A gente teve algumas coisas relacionadas a isso aí, e do lado a gente mostra uma baga deteriorada, né? Então, uma baga aí que praticamente ela está cozinhada, a casca pelo lado de fora foi cozinhada. Então, o pessoal não tem essa noção e acha que está melano, é alguma coisa, é algum fungo, mas, na verdade, isso já é induzido, essa temperatura alta, essa luminosidade excessiva já começa a dar problema fisiológico na planta, né, professor? Se não tem uma demanda de cálcio interessante, se não tem uma demanda de magnésio interessante na planta, boro, já começa a ter esse problema de fotooxidação nas folhas e se transfere para as frutas, né, professor? E querendo ou não, isso afeta bastante. Então, pode passar para o outro slide, professor? Está inteiro? Está inteira? Está inteira, professor. Ok. Perfeito. Então, a gente pegou nessa área, né, onde foi visto, a gente pegou 2.115 micromols. Né? Se você for pensar em volume de luminosidade, olha, professora, para uva, 800 watts, ondas curtas aí, né, o shortwave, estaria de bom tamanho para a uva. Imagine que a gente está falando que a gente tem 1.000, né, por 1.000 watts praticamente por metro quadrado, né, watts por metro quadrado. Então, é um negócio extremamente excessivo, professor, entendeu? Isso num horário mais ou menos de 11 horas da manhã. Então, como é que se cria um material para colocar, para aumentar a temperatura ainda mais da planta, né, professor? Como é que se cria um material para assim, não se dar qualidade de temperatura dentro da planta? Porque se cobrir a planta, de certa forma, qualquer material que se coloque vai dar uma barrada na quantidade de luz, né? Isso a depender da cor do material, quanto mais neutro ou azul for, né? Mas o que é interessante é levar um conforto térmico, principalmente, né? Então, dentro dessas condições, professora, praticamente, aí a planta já está praticamente parada, né, professora? Nessas condições de 39 graus aí, a planta praticamente já é uma fotossíntese negativa, né? E como é que se faz para trabalhar? Sim, desculpa, Welson. Você se lembra a época do ano em que foi tomado esses dados? Professora, isso aí, professora, foi colocado em outubro. Ave Maria. Então, aí a gente tem várias coisinhas graves. Temperatura da folha, do ar, e a temperatura da folha, que nesse caso é a temperatura do ar, a densidade de fluxo fotônico altíssima, e realmente... Hoje a gente só consegue pensar em material, a gente só consegue pensar em cobertura quando a gente tem esses dados na mão. Na região, a gente correu atrás de dados de leitura par, a gente não tinha. Então, na época, a gente foi obrigado a montar um banco de cadeia de dados par para poder ter uma ideia. Então, para poder fazer 90 leituras no dia, fazer 80 leituras no dia, para poder ter uma média. Mas, professor, é assustador. Das 10 horas da manhã até as 3 horas da tarde é surreal. A hora que a planta ela vem ter um conforto térmico, o sol já está indo embora, sabe? Então, o processo de fotossíntese praticamente quase a maior parte do tempo sendo prejudicado em função de temperatura, professor.
e quantidade de excesso de luz. Professor, pode ir para o próximo slide, por favor. Isso, professor, é a temperatura e gás carbônico. Se puder passar o filme do YouTube aí. Ok, mas a gente poderia deixar ele para o final ou você quer passar logo agora? Não, professora, pode deixar para o final. Pronto, então deixa eu voltar para a apresentação. É porque ainda tem alguma coisa ainda aí para baixo. Pronto, então vamos lá. Dá para ver? Dá sim. Então, pessoal, uma coisa que a gente tem que prestar atenção, que a gente sempre fala, a gente usa camisa solar, né, com proteção solar para poder barrar a entrada de raios ultravioletas, né? Porque isso aí é onde todo está a problemática do processo. Às vezes, quando se coloca uma espécie de plástico comum em cima das plantas e não se tem esse cuidado, isso tem um poder de se transformar numa lente de aumento, de potencializar ainda a entrada de raio ultravioleta dentro da planta, né? Como se fosse uma lente de aumento, né? Tem plásticos que têm essa função. Eu vi muita coisa coberta aí, professor, na época, com plástico cristal, desses plásticos mais de qualidade inferior, sabe? O pessoal só no intuito de cobrir a parreira para tentar salvar da chuva. Mas detalhe, quando a gente ia perceber a temperatura da folha, estava muito alta, extremamente alta, e a gente vinha para o cacho, media a temperatura do cacho, estava muito inferior a do cacho em relação à folha. Ou seja, o processo de elaboração, né, vamos falar assim, de crescimento, a fábrica toda do processo de crescimento do cacho ali não estava funcionando em função de temperatura, né? Então, quando se tem esse negócio, já começa a acontecer desnaturação do cacho, principalmente, né, professor? Pessoal, e isso é negativo demais, não forma açúcar na baga, e por aí vai. É uma tragédia em cima de tragédia. Tudo baseado em não perder com chuva, mas perder a qualidade no final. Eu vou ter que só mudar aqui para poder dar acesso, viu? Desculpem. Ok, professor. Pronto, já dei acesso, vou voltar para a apresentação. Por conta disso, professora, só pela questão da temperatura local, né? Então, muito desespero em não perder a uva, mas afeta a qualidade do produto final, porque está mandando um produto cozido, né, professora? Está mandando um produto desnaturado, praticamente, o processo de transformação de uva passa no cacho, né? Então, muito pouco é se pensado nesse sentido. Então, também não é com qualquer plástico que se coloca em cima de parreira, cobriu e está feito. Eu não sei como é que está o calendário de chuva de vocês, eu creio que foi a mesma coisa que aqui, por demais, mas um parreiral que ficou coberto com plástico ruim durante 20 dias, 20 dias a menos no processo de acúmulo de reserva também na parreira, viu, professor? Então, acontece todo esse processo aí. Então, é uma coisa muito, muito cheia de milindres, sabe, professor? É um negócio que tem que se ter um número muito bem aferido na mão para poder se ter uma tomada de decisão. Porque, ao contrário das culturas que já se vêem dentro de cultivo protegido, se existe uma estrutura totalmente montada e adaptada para essas condições, né? Agora, no caso de fruticultura, principalmente viticultura, são poucos locais que se tenha modelos de cultivo protegido para ano todo, né, professora? Porque, tipo assim, é comum se ter no sul o cultivo protegido para se barrar chuva, como se quer o efeito no vale. Só que no sul faz frio, a videira entra em dormência. No vale, não. No vale, o processo é contínuo. É poda em cima de poda, processo de adubação totalmente errado, feito dentro desse esquema, porque dentro de um momento como esse, é interessante pensar que se eu tenho uma temperatura alta, eu não posso trabalhar com uma condutividade elétrica alta, eu não posso pensar no modelo de condutividade elétrica feito a qualquer jeito. Então, eu tenho que pensar no equilíbrio iônico para esse parreiral de uma maneira diferente. Eu tenho que olhar para esse processo todo como se deve, porque 15 dias, uma planta tomando uma EC nas costas diária de 1,8, imaginamos você que uma planta ela tem capacidade, no máximo diariamente, de absorver em torno de 15 microequivalentes. Não mais que isso, mas em relação do que se está acumulado no solo, em relação da capacidade dela de absorver, dependendo da quantidade de sal, professora, acaba também afetando em função de temperatura, tá? Isso é uma coisa a ser pensada e pensada de maneira muito profunda, porque a gente mediu a temperatura de solo aí,
que o produtor, quando ele cobra, ele tem que pensar que ele tem que estar resfriando o solo, né? Resfriando e adubando ao mesmo tempo, para poder manter a temperatura e a umidade, uma coisa que a gente vai falar lá um pouquinho na frente. Pode passar para a próxima, professor. Dá para ver a tela inteira ainda? Dá para ver a tela inteira sim, professor. Isso aí é um ensaio, professor, que vem diante daquilo que a senhora tocou no começo, da cor, né? Da cor verde, e vamos colocar a cor branca ou não vamos? Então, é fazer aquele serviço de circo, né? Vamos armar um show para se ter uma noção uma noção do processo. Então, a gente montou isso aí na propriedade e colocamos 2 linhas, né? 2 linhas de repetição, 2 linhas de verde, como vocês estão vendo, intercalado aí, e 2 linhas de branco. Pode passar para a próxima, professor. Então, a gente contou linha 1 e linha 2, né? Com cor verde e na segunda cor, né? Na cor branca, na cor natural. Próximo, professor. Então, pessoal, só para vocês terem uma ideia, temperatura de manta 25, né? Na verde, né? E na branca 22,6, né? Temperatura de cacho, olha, entendam, 27 graus, na branca 24 graus. Temperatura de folha 23,1 contra 24 graus, né? E aí quando a gente vai para o interessante, né? No verde está lá 14 graus Brix, né? E 15,9 graus Brix. Então, professora, com uma semana na cor branca já estava pronta para ser colhida, mandada para o pack house e exportada. Enquanto na cor verde ela estava chegando no processo ainda, né? Então ainda não estava legal, né? Para essa variedade de uva em questão na época. Então mostra o quê? Que a cor verde atrasou o processo, a cor verde estava demorando demais, a cor verde estava fazendo isso na prática, né? Isso e tipo assim, olhando para essas coisas simples lá no campo e levantando, ou seja, ao desperdício de tempo, né? Então, se tem um tempo, a gente aumenta a precocidade do processo quando a gente tem uma qualidade de luz entrando dentro da parreira, né, professor? Quando a gente tem uma certa temperatura, porque na cor branca, além de tudo, ainda ele deixa um pouco mais fresco, né, professor? O material branco, ou natural, ele deixa um pouco mais fresco debaixo da parreira. Pode passar? Pode passar. Isso aí foi um exame de cálcio ligado, né? E a gente fez entre a cor branca e a cor verde, né? Tem uma base, vocês perguntaram onde foi feito isso aí. A gente fez em 2 laboratórios, né? Na época, a gente fez nos dois que faz aí, mas isso aí a gente está apresentando somente em um. O que acaba acontecendo é o seguinte, professora, no total de cálcio ligado, né? No branco, 16,2 contra 14,2, né? No cálcio total, aliás, né? E no cálcio ligado, 5,2 contra 2,0. Isso afeta a qualidade da fruta demais, né, professora? Essa quantidade de cálcio ligado na baga, isso dita muita coisa, né? Dita a qualidade de transporte, dita a qualidade de suportar a câmara fria, dita uma série de coisas que, tipo, aos olhos a gente acha que é só cobrir. E isso, de fato, professora, esse ensaio ele foi coberto, foi ficado no máximo aí uns 9 dias, entendeu? Em 9 dias deu essa diferença, professor. Entendeu, pessoal? Então, isso é muito crucial, né? Quando se fala em cobertura, quando se fala, afeta o produto final de maneira expressiva. Quando a gente fala em cálcio ligado, a gente está falando de mais de 100%, pessoal, de acúmulo, né, de reserva de cálcio na baga. Então, é muita diferença, né? Então, matéria seca, você vê que vamos falar assim, no TNT verde, ficou com uma maior qualidade, mas parede celular, repare para vocês, 0,8% contra 1,8%. Então, é uma gritância, entendeu, professora? Tem que ser olhado para o negócio de uma maneira um pouco mais holística, não dá para cobrir o processo, cobriu porque achou que vai fazer e vai dar certo. Às vezes, nem sempre é assim, sabe, professor? Principalmente material plástico, professor.
Esse a gente fez com TNT. Material plástico ainda a gente cai dentro de uma complexidade ainda maior. Ok? Próximo, professor. Deixa? Pode passar. Então, essa é os primeiros testes que foi realizado com cobertura de laminado branco. Isso aí é um material 50% polipropileno e 50% polietileno. Né? Material leve que a gente poderia aplicar em cima das parreiras, que o vento, por mais que tirasse, não ia ofender a estrutura de parreira. Né? Então, protege, aliás, e deixa passar luminosidade, e refresca o parreiral, que é isso que a gente quer, né? Luz passando em quantidade legal e refrescar a parreira. Então, debaixo desses materiais, até 5 graus, professora, se diminui a temperatura. Próximo, professor. Só um instantinho. Ele está colocado aí com alguma angulação, correto? Isso, ele está no formato de casinha. Isso. Entendeu? Ele está no formato de casinha, mais por conta de ventilação, né? Depois o pessoal começou a aplicar isso aí diretamente em cima das plantas. Na época, a gente achava um pouco meio complicado de fazer isso aí, mas agronomicamente poderia ser que não desse tanto, vamos falar assim, problema, né, ao primeiro tempo, mas pela questão da rapidez para poder salvar o parreiral, né, professor? Então, se aplicando diretamente em cima das plantas, que também não vinha afetar as plantas, né, em qualidade de fotossíntese. Ok. Próximo. Então, a grande dificuldade de se trabalhar com material cobrindo praticamente a rua é isso, né, professora? Quando não se tem uma estrutura, quando não se tem uma evolução dentro desses processos, fica complicado. Há estruturas hoje, pessoal, que eles chamam de naves, né? Naves até com 7 metros de pé direito, feito com estrutura de cabo de aço. Depois eu posso mandar lá no grupo fotos disso. Então, aonde parreiras podem ser cultivadas dentro desse sistema, entendeu? E aí é uma coisa que talvez o Vale do São Francisco perca o luxo por conta de equilíbrio, né? Porque quem tiver dinheiro para poder montar uma estrutura como essa, se cultiva uva praticamente em qualquer lugar onde tenha condição de solo bacana, sabe? É uma estrutura que praticamente entra trator dentro, entra maquinário dentro e fica muito interessante. Eu não sei ainda por como isso aí não está presente no Brasil, acho que deve ser mais em função de conhecimento. Mas eu acredito muito que essas grandes estruturas, grandes pé direitos, grandes cumieiras vão fazer presença aqui no Brasil, viu, professor? É uma tendência isso aí. Próximo, professor. Pessoal, a letra está pequena, né? Mas isso aí foi uma informação. A gente fez um curso ano passado de produção avançada de cannabis, e essas eram as informações que eles colocavam, né? Em função, vamos falar assim, para as culturas aí explanadas, né? Cannabis, tomate, abobrinha, pepino, né? Pimenta. Então, aquilo que a planta necessita, né? Na fase de semente e por aí vai. Então, o que acaba acontecendo? Isso é uma coisa que tem que ser criado para a uva, sabe? Isso tem que ser uma coisa criada, colocado, feito um modelo para a uva. Por quê? Porque é disso que depois sustenta a viabilidade de se produzir ou não debaixo de cultivo protegido. Porque é isso que dá sustentabilidade para o processo não se tornar caro ou não. Então, dentro dessa visão, quando você tem um manejo total dos números, né, quando você tem esses padrões estabelecidos, fica muito mais fácil criar manejo, fica muito mais fácil entender, criar soluções para quando você tem noção do que a planta realmente necessita, entendeu? Então, o que a gente tem para as pequenas culturas, no caso tomate, como eu já falei, até mesmo para cannabis, quando eu fiz esse curso, eu imaginava que não tinha tanto material avançado para cannabis, mas era engano meu, é o que mais se tinha, inclusive até mais do que algumas culturas. Então, conhecimento de causa em algumas situações para poder se ter parâmetros para se criar estruturas legais aí para o Vale, entendeu, professora? Sem isso não vai ter muita coisa. A gente vai, querendo ou não, sempre vai ter
uma dependência de informação que muitas vezes não é fidedignas para as nossas condições, para a nossa região. Compreende, professor? Posso falar algo que eu estou observando aqui nessa tabela? Sim, professora. Que é a informação combinada de fatores que afetam a fotossíntese com condutividade elétrica no solo. Uhum. Essa associação está nas 3 tabelas, então, seguramente vai ser para dar algum indicativo mesmo das questões nutricionais, mas aparece como condutividade elétrica, isso é bem interessante. Professora, de certa forma, isso aí no mundo do cultivo protegido é o que rege, viu, professora? Hoje a gente não fala mais em quilos por hectare, a gente fala hoje só em microequivalência. Então, esse negócio de quilos por hectare para a gente não conta muito, porque a gente fala a quantidade de água aplicada, né? Então, isso está baseado em cima disso aí. Eu acho que o Dimenstai hoje na palestra dele com vocês aí, eu acho que ele deve ter deixado claro isso aí. Eu não venho da escola de Dimenstai, eu venho da escola dos mexicanos, então é um pouco diferente a abordagem, mas quer dizer que não seja diferente, não. Ok, professor? Interessante. Pode passar para a próxima, professor. Ok. E aqui, professor, é o vapor de pressão, né? Em quilopascal. Então, se a gente tiver esse domínio disso na mão, se a gente tiver essas definições aqui na mão, a gente começa a compreender muita coisa em relação ao manejo. Então, por exemplo, se eu tenho 35 graus, estou lá numa condição de 70, qual que é a condição ideal, né, de relatividade? Entendeu? O que eu tenho que ter? Né? Então, eu tenho que procurar ajustar conforme o negócio aí, entendeu? Aí entra a técnica de irrigação, entra a técnica de nutrição. Baseado nisso, eu tenho condição de estar irrigando frequentemente ou não, se eu tenho água disponível ou não. Então, tudo isso é um processo, né? Porque, de repente, nas questões do vale, principalmente, que são canais de irrigação, então, os canais passam na porta, nem sempre tem condição, né, professor, de estar fazendo essa irrigação, né? Eu acredito que seja assim, ou para quem tenha reservatório e que possa estar fazendo. Mas os ajustes finos, eles passam por dentro de umidade relativa, né, professora? E por dentro de ajuste, conforme a temperatura vai acontecendo, né? Essa é uma tabelinha que explana muito bem isso. E hoje, praticamente, a gente não vive em cultivo protegido sem ter essas informações mais palpáveis, né? A gente não consegue fazer muita coisa. Então, a gente também não pode aplicar muita água. A gente trabalha em cima hoje de uma lâmina mínima, a gente não trabalha em cima de uma lâmina máxima. Lembrando os colegas e os queridos aí que dentro de uma lâmina mínima a gente tem que estar mantendo o solo, a gente tem que estar mantendo planta, e quem vai dizendo a mecânica do processo não é a gente, é a própria planta e com equipamentos direcionando a gente o que fazer, né, professor? Não adianta mais ir para o campo sem equipamento. Eu falo que se a gente vai para o campo sem equipamento, a gente está indo fazer vidência, né? E o papel de quem está no campo hoje não é fazer evidência, professor. O papel de quem está no campo hoje é esclarecer. Só uma questão. Você acha importante a gente colocar tensiômetros abaixo da cobertura para monitorar as variáveis de solo em relação à umidade também? Cruzar dados, talvez, da umidade do solo com o que temos na umidade abaixo da cobertura. O que você acha disso? Professora, não se tem condição de trabalhar sem isso aí, professora. Não se tem condição. Na verdade, tem que se ter. É que aquilo que eu estou falando é gerar números, né? A gente só consegue conversar com o meio se a gente tem números. De boca, o eu acho, ele foi capaz de fazer muita coisa, menos trazer a cura para o Covid, né, professora? Eu falo isso, se não fosse a ciência, se não fosse o cientista lá tá olhando a coisa de perto, a coisa não ia. Na base do eu acho, a gente não fez muita coisa, a humanidade não foi para canto nenhum, né, professor? Perfeito. Passa? Pode passar. Pode ir. Acho que esse aí já está terminando, professora. Só não apareceu para a senhora aí. Apareceu Tesla. Mas acho que não apareceu lá a mensagem. Acho que era um texto que aparecia aí. Mas aí eu mando para o pessoal convertido. Mas a expressão dele já se pode dizer muito dessa expressão. O que está falando que tudo é energia, professor. Tudo é energia. Tudo que se move tem energia. No sol tem energia. Nas pessoas tem energia. No ar tem energia.
Então, nas frequências tem energia. Uma coisa que é muito interessante falar, pessoal, que isso aí vai ser brevemente explicado de maneira muito nítida. A frequência elétrica dos nutrientes, né? Hoje, por se ter uma tabela periódica já desvendada nas frequências, via satélite vai ser possível emitir sinais para aquela região, para poder desprender aquele elemento, para poder ter liberação de água, para poder fazer coisas. Já se tem estudos aqui no Brasil sendo ocorrido para isso aí, tem empresas correndo atrás disso aí, e a gente só tem uma coisa para dizer: tudo é energia. Não tem energia, não mente, né, professora? Uhum. Energia não mente. Pessoal, agora, professora, deixa aí com vocês as perguntas, né? Então, eu posso fechar essa apresentação, não posso? Pode fechar, professor, pode fechar. Muito pronto. Então, vamos aí, que a lista... Já tinha gente aí na lista antes de você seguir com a apresentação. Só se me permite, professora Ana Rita, me chamou muito a atenção a colocação do professor Welson Perli, uma vez que, algum tempo atrás, eu fiz um comentário sobre o uso, por exemplo, da condutibilidade elétrica, exatamente para verificar as demandas, principalmente na cultura da soja, que assim vem sendo aplicada. Então, os equipamentos são muito caros, até porque, como se trata de uma monocultura, iniciou-se fazendo isso, e agora está sendo cruzado com o sensoriamento, diria-se, com o controle das atividades via remota. Tanto que eles podem prever com muito tempo de antecedência as necessidades nutricionais das áreas de soja. Imagino que em breve isso vai ser espalhado. E também vejo um comentário com relação à utilização, por exemplo, daqueles... eu não me lembro exatamente qual foi o termo que o professor Welson Perli utilizou, mas há 30 anos atrás, quando estava trabalhando com clonagem lá na área sul do Maranhão, iniciou-se, através da Semana do Maranhão, que tinha um convênio com o Japão, o uso das telas de plástico para a clonagem. E aí veio aquela questão que eu tinha colocado. Ocorre que, mesmo utilizando cor branca, como sempre verde, a branca ele tem praticamente todos os comprimentos de onda, independente de luminosidade. E esses comprimentos de onda, quando selecionados, permitem fazer uma melhor fotossíntese. Aquela demanda necessária de cor, por exemplo, para realizarem aqueles comprimentos de onda. E o que me chamou a atenção na colocação do professor, em esse último momento, é aquilo que ele diz: energia é tudo. E aí vem aquela outra questão: a forma e o número fazem tudo. As três coisas. Adorei, professor, parabéns pela sua explanação. Parece que quem tem um pouquinho mais de vivência deve entender muito melhor do que a gente espera, porque queiramos ou não, eu estive aí, e graças a Ana Rita, tive uma visita em todas as plantações que foram possíveis me visitar, e eu conversei quando eles utilizaram, por exemplo, os plásticos para evitar, principalmente, o efeito da chuva. E aí aparece novamente aquela questão que foi colocada aí. Como está iniciando, é mais uma resposta à necessidade produtiva, que tecnicamente não tem, diria ser, informações que deem sustentabilidade àquilo. É um desespero, basicamente, no meu ponto de vista. Posso estar errado. Tanto que, por exemplo, tem gerado algumas discussões aí. E o que me chama a atenção é que você veio dar um suporte muito maior, porque essa apresentação que eu assisti de você, está dizendo claramente que já existem todos aqueles passos que devem ser dados. Tanto em termos de uso do tipo de material, a coloração, que é diferente daquela questão de luminosidade, e principalmente as distâncias que devem ser mantidas. E a estrutura que você tem aí, pelo que eu entendi, os poucos dias que eu estive aí em Petrolina, mostram isso aí, que eles não têm como esperar, porque tem que dar a resposta quase que imediata. E se vocês me permitem, posso ser um pouco ousado, no desespero faz com que eles utilizem aquilo que tem à mão para poder resolver. Tanto que eu tinha comentado em um outro momento, quando o outro profissional que trabalha isso, estão sendo registrados, sistematizados, porém, não ainda falta alguma coisa que permita fazer um melhor uso disso para dar indicativo ao empresário que fabrica as lonas de plástico e demais, para melhorar aquele material e disponibilizar. E aí vem outro problema chamado custo-benefício. Eu não sei se essa observação que eu fiz vem a calhar o que o senhor falou,
mas me chamou a atenção porque se faz necessário fazer isso. Muito obrigado pela explanação e espero que aquele meu comentário esteja dentro daquilo que a gente espera. É isso aí. Professor. Sim, professor, é basicamente isso. Hoje a grande problemática da pandemia veio expor o nosso problema de setor, né? O setor plástico ele foi afetado a nível mundial em função de evolução, principalmente aqui no Brasil, né? Então, as maiores matrizes de produção de polipropileno, de polietileno, principalmente de polipropileno, está aqui no Brasil, mas, porém, serviu praticamente de base para a indústria chinesa e a indústria americana, né? Então, boa parte desse material todo, desses últimos 2 anos, foi aplicado com custo muito alto e a plasticultura no Brasil se tornou uma coisa muito surreal. Então, um metro quadrado de uma estufa Londrina na região do Paraná era R$18, R$20, até no máximo R$25. Hoje vai tranquilamente para 50, a depender da situação, né? Então, os custos das coisas realmente ficaram muito caros, inviabilizou, e o produtor, na verdade, numa atitude socorrista, né, querer salvar o seu negócio, tentar se sobressair do processo, muitas das vezes acaba sendo jogado na roleta russa, né, na famosa marcha da seleção. Isso aí, professor. Ana? Tem a pergunta da Jéssica, né, João? Isso, estou procurando. Isso. Eu levantei a mão, João. Isso. A minha pergunta é mais sobre estrutura. Eu vi você mostrando algumas estruturas, uma em onda, né? E outras nas imagens. Hoje, na Argo, nos estudos que a gente fez, a gente já viu estruturas em arco, em algumas áreas, e outras em cortina. O que tu pode falar em questão de estrutura? Isso vai influenciar como nessa lona? Ao meu ver, eu posso estar errada também, nas conversas que a gente tem discutindo na fazenda, a estrutura de cortina, com a abertura mais em cima, ela é a que é mais benéfica na questão de troca de ar, né? Do que aquela fechada que o pessoal coloca. E eu, escutando tu falava muito em pé direito de 7 metros, de 5 metros, e hoje a gente tem um lá o pé direito, né, sobre a copa, de 1,36 m, e que até agora tá dando certo. E quando tu fala nessa questão desse pé direito, dessa altura, o que é que isso influencia negativamente nesse parreiral? Tanto de estrutura como o tamanho desse pé direito. Então, uma coisa assim, trabalhar dentro de um sentido de observar um negócio desse aí, Jéssica, teria que ir no local, olhar como é que a coisa está se comportando, instalar aí um data logger de temperatura e umidade, entendeu? Observar a coisa, como é que a coisa está indo, e aí tirar umas leituras, entendeu? Umas faixas de leituras aí apropriadas, entender como é que está funcionando a mecânica do processo, a de vocês. Porque, tipo assim, funciona da parte agronômica, clima, pode até funcionar, mas tem que entender como é que está sendo a parte de solo, como é que está sendo a parte do que está ficando na planta. Hoje, quando a gente fala que a gente trabalha com a consultoria hoje, consultor de soluções integradas, é justamente tudo isso, porque cultivo protegido não é uma coisa simples, né? A gente não parte do princípio que a gente tem que olhar para a coisa de um nível de simplicidade, não. A coisa está muito mais voltada para dentro de um olhar holístico, com tanta gama de informação que se tem, do que propriamente dito somente avaliar o pé direito. Eu estou falando de 7 metros, 8 metros, é porque pela quantidade, pelo volume de gás carbônico que se ter em circulação, né? Então, imagine que a demanda de uma planta, numa situação de muita exigência, ela está consumindo muito gás carbônico, né? Então, hoje, isso aí, a gente consegue medir esses índices de gás carbônico, instalando equipamento na área, medindo a qualidade de seiva da planta, medindo o nível vamos falar assim, o nível de estresse que está na planta através vamos falar assim, das leituras potenciométricas que a gente faz,
Então, baseado nisso que a gente toma uma decisão, se serve ou não serve, para que parte do ano que serve, entendeu? Eu vi numa propriedade aí, acho que foi na Finobrasa, um material que eles trouxeram da Itália. O material estava com 3,5 metros de altura na época, quando eu comecei a andar aí e mexer com isso. E a 3,5 metros fritava, viu, Jéssica? A 3,5 metros, o material que estava instalado lá fritava. Outra coisa que tem uma relação muito grande em relação é o tipo de produto que se usa na parreira, por exemplo, no parreiral. Produtos à base de enxofre, produtos à base de lemoneno, certos tipos de produtos que venham afetar a qualidade do plástico. Aplicou diretamente no plástico, o plástico muda. Entendeu? Cloro, essas coisas. Tudo faz a mudança do plástico. Então, não é somente cobrir, entender? O processo de cobrir é você cobre, entendeu? Mas e o processo depois de você reaproveitar esse material? E o processo depois de você fazer um aproveitamento melhor? Qual que eu tenho que melhorar? O ideal é você passar os 30 dias depois, tirar essa planta, mas deixar a planta, que eu falo depois da colheita, passar os 30 dias, mas é o ideal você pensar na qualidade com que você vai deixar essa planta no período de dormência. Então, tudo isso é uma coisa que tem que ser avaliada ciclo a ciclo, pegada a pegada, para você poder criar um manejo, por exemplo, um manejo de primeiro semestre, um manejo de segundo semestre, um manejo com um pouco menos de chuva, um manejo com um pouco mais de chuva. Então, são coisas que vão além somente da altura de pé direito, sabe? Às vezes pode-se colocar rente ao pé da uva, pode colocar, mas a gente não sabe o quanto isso está afetando o processo todo, entendeu, Jéssica? Eu acho que desde o começo ficou bem claro a minha colocação em relação ao tipo do padrão. São coisas que tem que ser olhado um pouco mais de maneira prática para poder colocar essa informação no ar aí, tá bom? Certo, obrigada. De nada, Jéssica. Elson, o Eduardo perguntou se aquela cobertura era TNT laminado. Isso, na verdade, tipo assim, é um material para finalidade agrícola, né? Então, tipo assim, a gente usa TNT, eu coloquei aquilo ali como TNT, mas na verdade era agrotêxtil, né? Então é um material totalmente adaptado para as condições de agricultura, entendeu? Então, a quantidade de dióxido de titânio lá na região, que é colocado no material, isso influi bastante, a quantidade de proteção que se tem, a quantidade de reflectância que o material produz. Na verdade, aquilo é que tornou, naquele momento, possível se falar em cultivo protegido barato no Vale de São Francisco. Ok, pessoal? Ok. Ana, levanta a mão, pode falar. Olá. Bom, primeiro eu quero parabenizar o Elson por trazer informações que, para nós, só deixa cada vez mais clara a necessidade que a gente tem de estudar com muita seriedade o que acontece em relação à cobertura de parreirais aqui no Vale. A gente tem uma série de materiais no mercado, todos eles têm vantagens e desvantagens, que vai desde o custo até mesmo aquilo que acontece com as videiras quando cobertas por esses materiais. Então, a gente ouve uma série de relatos, desde a questão da manutenção, da resistência e, principalmente, de comprometer qualidade de frutos. Então, tecnologia está aí à nossa disposição, não quer dizer que todas sejam boas, nem que todas sejam más. O que precisamos ter certeza é do que cada uma, de fato, faz com a planta, o que cada uma entrega ao parreiral e quanto custa tudo isso. Se essa tecnologia, de fato, funciona na condição de cada um, porque hoje a gente vê, por exemplo, materiais que, ao final do ano, custavam em torno de 90 mil hectares, já passa de 128, 130 mil. E aí, por aí vai. Então, a gente tem todo tipo de situação aqui. O Elson, sinceramente, eu digo que depois de escutá-lo, a gente só tem a certeza de que precisamos mesmo arregaçar mangas e estudar variáveis fisiológicas com muita seriedade em relação à cobertura de parreiral. E junto com isso, com toda certeza, a gente vai ter os resultados, vai colher os frutos dos bons resultados agronômicos. Agora, eu lhe asseguro que muita coisa que você nos traz aqui foi um pontapé inicial para a gente arregaçar as mangas e começar esses estudos com muita seriedade. Então, são dados que servem como ponto de partida para a gente seguir a partir de agora, né? Jéssica e Rodrigo, que aqui estão, Amanda, Jonatas, eles já têm uma série de
de situações envolvendo cobertura de parreiral. Nós do GISP também estamos iniciando trabalhos com estruturas assim, e a gente já está bastante atento ao que existe no mercado e ao que está acontecendo, né? As dúvidas são as mesmas. Conversei com Jéssica um dia desse, também tenho conversado com Jonatas, e seja na Agrofruta, seja na Grapa, em qualquer outro lugar, todo mundo tem dúvidas, todo mundo tem preocupações em torno do que vai acontecer com a viticultura sob embaixo de cultivo protegido. Então, eu, sinceramente, parabenizo a sua preleção por nos ter trazido informações e inquietações para motivar ainda mais esse tipo de estudos. E, como eu já lhe disse, quando você estiver aqui, por favor, reserve um tempo para nos receber para uma conversa. Ok, professor, eu agradeço, pessoal, do fundo do coração, porque isso, como eu falei, a gente só cresce se a gente troca informação, se a gente vai para algum lugar. No Tomate Brasil, a gente tem costume de falar o seguinte: a gente tem um ETzinho lá que a gente posta sempre, busque conhecimento com o dedinho assim, porque a única coisa que a gente tem total, vamos falar assim, total segurança de falar que pode levar a gente para alguma escala, né? Ou escala do bem ou do mal, porque o conhecimento ele tem para isso. Existe a chave do conhecimento, né? E a chave que a gente busca é para abrir os caminhos que nos levam para algum lugar. Do pessoal do que se depender de mim, eu estou no grupo lá. Se precisar de consultoria da gente para alguma coisa, a gente vai estar à disposição. A gente tem um laboratório, eu tenho um laboratório próprio que a gente trabalha, vamos falar assim, de maneira remota com o pessoal para onde a gente vai. Esses dias a gente deu um tour pelo Brasil, quase pela parte do Brasil aí, fazendo algumas coisas, levando conhecimento e também ganhando conhecimento do pessoal, aprendendo com o pessoal. E se uma hora dessa a gente puder fazer isso no Vale, vai ser muito legal. Ok, pessoal? Eu agradeço muito a oportunidade de vocês aí. O professor Mariano ainda quer falar ele. Professor, fica à vontade. Eu quero fazer uma observação muito, acredito, pertinente no que tange aquilo que nós estamos discutindo aqui. Ocorre que muitas vezes tudo que nós colocamos aqui parece aparentar ficar só entre nós. Eu venho de de um outro ramo chamado química industrial. E ocorre que quando estava no Centro de Energia Nuclear para a Agricultura, conheci um produtor de polímeros. E ele me mostrou como fazer algumas sínteses. Uma delas foi a produção de espumas de poliuretano derivadas de óleo de mamona. Ocorre que lá nós preparamos, por exemplo, alguns plásticos com diferentes qualidades. E esses plásticos produzidos foram em termos de demanda. E aí vem aquela sua colocação. Seria muito interessante a gente, por exemplo, entrar em contato com esses indivíduos que foram basicamente nascidos no Instituto de Química de São Carlos, para ver se eles conseguem fabricar algo que esteja dentro das demandas e necessidades que foram expostas aqui, no que tange à qualidade do plástico, no que tange diria-se, as características do plástico, porque foi mencionado a durabilidade, aquela questão de reação do plástico quando se utilizam alguns tipos de nutrientes e demais. Enquanto que eu estava lá e foram construídos plásticos resistentes a temperaturas, a reagentes, inclusive aqueles que podem respirar, mas não permitem, por exemplo, a passagem de algum tamanho de moléculas. Então, essa informação que você passou, para mim, foi excelente no que tange a isso, e haveria essa possibilidade, por exemplo, de dizer, olha, somos empresários disso, precisamos disso. E certamente a equipe que tem, principalmente em Araraquara, oriunda da pesquisa do Instituto de Química de São Carlos, tem uma empresa que fabrica material de poliuretano, tanto espuma como plástico. Seria interessante fazer esse cruzamento, uma vez que há uma necessidade. Pode não ser para amanhã, daqui a 1 ano, 2 anos, mas havendo essa possibilidade, acredito que teríamos um novo produto de origem nacional que poderia subsidiar as demandas que nós temos em função do custo-benefício. Esse é o que eu estou querendo falar com vocês, para ver essa possibilidade, principalmente de você, professor Welson Pereira, porque você conhece melhor do que ninguém essas questões, e a que colocou excelentemente. Parabéns para o senhor, seria interessante. Se você estiver interessado, eu lhe passo um dos membros, o contato, para você dizer, olha, tem isso aqui, tem possibilidade? Okay, eu estive em janeiro, antes de ir para Petrolina, em Araraquara, estive no Centro de Energia Nuclear e Agricultura, exatamente porque uma das questões que veio na minha cabeça era a produção da espuma de poliuretana para substituir a espuma fenólica, que é nociva.
uma vez que nós construímos fabricamos aquela espuma com outras finalidades, mas poderia, inclusive, ser utilizado na área de desertificação do sertão, basicamente no entorno de Petrolina. Sim, porque um dos maiores problemas que se tem nessas áreas onde não se tem uma umidade seria a conservação dela e com a porosidade suficiente para ter tanto moléculas de água quanto de oxigênio. Daí a minha sugestão, se o senhor permite, queria que o senhor deixasse seu e-mailzinho e eu vou lhe passar os contatos. O senhor disse, eu preciso dessa demanda. Eu tenho certeza, como uma empresa que nasceu dentro da academia, provavelmente ele atende esse pedido. Eu não sei lhe dizer se vai acontecer isso, mas provocar, interagir e fazer com que a interdisciplinaridade atenda algumas necessidades que podem subsidiar algum tipo de evento em termos de produção agrícola no amanhã. Ok, professor, eu agradeço muito. A gente vai manter contato, sim. Eu estou no grupo do GISP, vou deixar meu e-mail, vou deixar meu contato lá, e a gente vai se falando, ok, professor? É de interesse, sim. Então, trabalho focado em área de plasticultura, né? E em área de agricultura protegida, e a gente pode criar um consenso a respeito disso aí, ok? Muito obrigado, professor. Parabéns. Obrigado, professor. Obrigado. Olha, Elson, depois dessa noite você já entrou na mira aqui do GISP, viu? A gente vai começar a passar, fazer perguntas no WhatsApp, pedir consultoria. A gente já está planejando aí alguns trabalhos sobre lona, né? A partir dessa noite você já entrou na nossa lista de contatos já. E desde já vai se preparando para mais noites assim, né? Nesse exato momento, passo a palavra para a professora Ana Rita, para ela fazer as considerações finais, para a gente poder finalizar a nossa noite com chave de ouro. Tá sem áudio, Ana. Eu estava olhando se tinha alguma coisa mais no chat, aí acabei clicando em alguma coisa aqui. Eu sei que eu fechei minha sala sem querer. Gente, cadê o povo? Enfim. Bom, Elson, muito obrigada por nos abrilhantar com essas informações. Jonatas, quer falar alguma coisa, Jonatas? Você abriu sua câmera? Não, professora. Tá bem. Com essa noite de estudos, foi realmente muito apropriado para esse momento em que a gente está vivendo aqui no Vale. Claro que quando vamos amadurecer ainda mais esses estudos, com certeza a oportunidade de conhecer a sua empresa e você também vai ajudar bastante. E agradeço também a presença de todos aqui. Tem alguns colegas que eu ainda não tinha visto no nosso grupo de estudos. Sejam bem-vindos mais uma vez e continuem participando dos estudos conosco todas as quintas-feiras, agora não mais semanalmente, né, João Marcos? Agora quinzenalmente, por causa da volta da atividade presencial na nossa rotina. Mas isso não significa que você não pode assistir. A gente tem todos os nossos conteúdos já passados lá no YouTube. Bater uma saudade de quinta-feira, é só ir lá no YouTube e conferir vários vídeos, vários assuntos que a gente tem lá. Muito bem. Então, o Jonatas vai querer falar alguma coisa, mais alguém? Não, Ana, só parabenizar o Elson, agradecer por ele ter aceitado o convite. Foi um convite, assim, bem em cima da hora, mas acho que veio bem a calhar, porque é o tema perfeito para o momento perfeito. Viu, Elson? Verdade. É um material de excelente qualidade, a gente dá para perceber o nível da sua apresentação, então a gente agradece, parabeniza e a gente se coloca à disposição, né, para sempre precisar a gente estar aqui. Quando vier ao Vale, novamente é só falar, a gente sempre vai estar pessoal. Pessoal. Também lembrar, né, parabenizar a professora Ana Rita, hoje é aniversário da professora, então em nome da coordenação, parabeniza a professora Ana Rita. Parabéns, professora. Parabéns, professora. Muito obrigada, uma ótima lembrança. Então, ao comando de vocês, eu encerro a gravação e, mais uma vez, obrigada ao Elson e a todos que estão aqui. Obrigado, pessoal. Satisfação. Então, boa noite. Obrigada, João Marcos. Até daqui a 15 dias. Até, Mariana. Mesma coisa, o Elson. Eu não sei se eu mandei para o Jonatas para ver aquela próxima participante que eu convidei em nome do grupo. Eu vi que chegou mensagem sua. Eu vou ler. Na verdade, eu hoje praticamente não vi o WhatsApp. Eu vou ver tudo agora de noite ainda. Tá bom, muito obrigado. Até logo. Tchau, Até gente. logo.